A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Deus, bom dia, boa tarde, uma boa noite. Que Deus vos abençoe, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo fale a nosso e aos vossos corações. Hoje é 24 do mês de abril de 2023. Que Deus abençoe os irmãos. Amados irmãos, nós estamos no final do mundo. Jesus está para buscar a igreja. E hoje ele lembra de dizer para mim, para você, para nós, o que ele colocou na igreja, qual é a prioridade dele na igreja. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus. Dizer, ora vem Senhor Jesus. Vamos meditar hoje como se tivesse hoje o último dia da nossa vida. E que amanhã estaria na glória. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra de Deus, como o apóstolo São Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Ele disse, o 27 para baixo, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós somos corpo de Cristo e os membros dele em particular. E a uns, pois Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Uma pergunta. São todos profetas? Outra pergunta. Interrogação. São todos doutores? Outra interrogação. São todos operadores de milagres? Outra interrogação. Tem todos o dom de curar? Fala todos diversas línguas? Outra interrogação. Interpreta todos? Outra interrogação. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aleluia. Amados e queridos irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa e com um pouco comprometedora. Para o homem, para a mulher, para o crente, para o obreiro, para o pastor. Ora, vós sois corpo de Cristo, e uns e seus membros em particular. Amados, como é que nós somos corpo de um corpo, fazer membros, e queremos cortar o braço? Se ele é a cabeça, quer cortar o braço. Se ele é a mão, ele quer cortar a orelha. Se ele é o pé, ele quer cortar a perna. Amados e queridos irmãos, nós somos todos membros de um corpo, do corpo de Cristo. E somos membros em particular. Eu não sei qual é a posição que eu estou no corpo de Cristo. Mas cuidado, irmãos. Cuidado, porque você pode tocar numa parte do corpo de Cristo, ferir um membro do corpo de Cristo, e Cristo não se agrada. Cuidado quando você fere o seu irmão, a sua irmã, o jovem, a criança, o velho, porque é membro do corpo de Cristo. Por isso a igreja não tem idoso, não tem velhos, nem velhas, nem jovem, nem criança. A igreja é todos membros de Cristo. Qual é a idade de Cristo?
Medite. O homem de 100 anos, ele é membro do corpo de Cristo e quem sabe ele está colado com um de 15 anos, de 7 anos, que também é membro. E por isso é individualmente. Versículo 28 diz: e a uns pôs Deus na igreja. Primeiramente apóstolos, para desbravar. Os apóstolos no início, eles faziam o trabalho de Jesus Cristo, pregava a cura divina, enfrentava os governos, enfrentava a polícia, era preso, chicoteado, era morto. Ele colocou primeiro o apóstolo para ir na frente do rebanho. Quando os soldados romanos chegavam, eles primeiro pegavam os apóstolos. Quantos morreram? Quando veio grande perseguição. E em segundo lugar, colocou profetas. Não quer dizer, amados e queridos irmãos, que o profeta aqui é só o pregador da palavra. Em segundo lugar, ele colocou profetas, aquele que profere a palavra de Deus dito na Bíblia ou por revelação divina. Cuidado quando você toca em um profeta sendo usado por Deus, porque você está tocando na pessoa do Espírito Santo de Deus. E quem fala contra o Espírito Santo de Deus não tem salvação neste tempo e nem no futuro. Aprenda a saber que este homem, esta mulher, está transmitindo a palavra de Deus pela Bíblia ou por revelação, na profecia, segundo Deus determinou. E se alguém tocar, ofendendo este profeta, estará ofendendo ao Espírito Santo de Deus. Cuidado. Pastores, medite na palavra de Deus, porque são os homens que mais carregam nos ombros a culpa de falar contra profeta. A palavra de Deus é uma profecia. A inspiração divina vindo de Deus, uma profecia, quantas vezes para repreender a profecia transmitida na palavra, porque quem está proferindo a palavra ao contrário da vontade de Deus. E Deus levanta um profeta. E veio a palavra para repreender o profeta falso que está brincando com a palavra de Deus. Depois, amados irmãos, em terceiro lugar, doutores. Muitos querem ser doutor na casa de Deus. O doutor é o terceiro na hierarquia. Primeiro, apóstolos, para buscar as almas, para abrir esta igreja. O profeta para proferir a palavra de Deus. O doutor para ensinar, para curar as almas. Cuidado, meus queridos irmãos. Não é doutor para dizer eu tenho um anel na mão. Deus quem colocou estes doutores na igreja. Terceiro lugar. Depois, milagres. Cuidado que os milagres de Deus dentro da igreja não é coisa do homem. Não é o dom de Deus. Milagre é um dom especial. Não é o dom da cura, não é o dom da profecia. Lembra-se que está em quarto lugar. Segundo,
profeta, terceiro, doutores, depois milagres. O que é o milagre? Abrir o mar vermelho, abrir a vista de um cego, ressuscitar um morto. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Isto é milagre. Por intermédio de quem? Aquela pessoa que Deus concedeu a ele autoridade para impor as mãos e fazer milagres. São poucos. Por que fica muitos brincando a palavra de Deus? Falar eu sou Deus, mas Deus é Deus. Depois vem o dom de curar. O dom de curar vem de Deus para o homem, para mim, para você, para a igreja, para aquele que busca o Senhor, que tem o coração voltado ao Senhor, que reconhece que quando curar um homem, uma mulher, foi Jesus Cristo quem curou, não foi as minhas mãos, nem as suas mãos. Deixa de ser meninos. Momentos difíceis a igreja está passando. Porque só tem doutores na igreja, só tem sábio na igreja, e está faltando crente, que Deus olha para o coração e diz para ele ou para ela, aquele irmão lá do canto, eu posso dar a ela a revelação divina, e Deus não pode, porque Deus não revela, não entrega a sua igreja nas mãos de Satanás. E quantas pessoas na igreja que têm os dons para matar? Se Deus mostra para ele ou para ela, esparrama para o mundo, Satanás ceifa essa alma. Por isso Deus, ele chama assim, em quinto lugar, dom de curar. Se quer ter o dom de curar, busca o Senhor, porque é um dom maravilhoso. É um dom maravilhoso de curas de enfermidade da alma e da carne. Jesus Cristo, ele cura a cegueira espiritual, mas ele cura a cegueira física. Deus não é Deus que faz uma coisa e não pode fazer outra. Jesus Cristo, ele cura o câncer. Ele cura a paralisia, ele cura bobolismo, toda enfermidade. Ele ressuscita os mortos, dá voz ao mudo, o mudo levanta e fala. Esse dom o Senhor concede para mim, para ti, para a igreja. O que está acontecendo é que às vezes a igreja do Senhor de Jesus Cristo divide-se o corpo de Cristo, a parte de doutores, outro de empresários, outro de pastores, outro de bispo, outro de evangelista, outro de amigos. E aonde está Jesus Cristo? Aí o corpo é da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, não é o corpo de irmãos, de irmãs, de famílias. Por isso, o poder de Deus tem sido rasgado dentro da igreja. Em quinto lugar, socorro. Quantas pessoas sofrendo com problema, precisando do socorro divino, e Deus tem dado esse dom na igreja. Em quinto lugar, dom de socorro. Aleluia. Governos, o pastor da igreja. Sexto lugar, colocou governo na igreja. Tem que ter o governo para governar a casa de Deus. Foi Deus quem colocou. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Glórias a Deus. Sétimo governo. Variedade de línguas em oitavo lugar. O Senhor deu variedade de línguas para a igreja como dons. Isto são dons do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Aleluia! Se você quer receber, humilha-se e desce nos pés de Jesus Cristo. Reconheça essa passagem maravilhosa. Porventura são todos apóstolos. Todo mundo quer ser apóstolo. São todos profetas. Quantas pessoas querem ser profeta? Foi chamado para proferir. Então, se o profeta é o pregador da palavra, se Deus não te chamou para proferir esta palavra, você está proferindo a palavra fora da direção de Deus, porque para proferir a palavra precisa ser profeta. E a profeta foi Deus quem colocou na igreja. São todos profetas? Ou você sou amigo dos pastores e pensa que é profetas? Amados, lembre-se de uma coisa, a palavra de Deus não é para ser feita como comércio, mas muitos fizeram dela comércio. O homem sem o temor de Deus, ele persuade a igreja. Uma parte chorar e a outra glorificar a Deus. Mas isso é coisa vinda do inimigo. Porque Deus é um Deus de paz. Ele não quer que nós façamos alguma coisa para persuadir o povo. O profeta profetiza a palavra de Deus como é. E a palavra de Deus é verdadeira. Santo é o Senhor. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores. Quantos ensinadores na casa de Deus? Quantos ensinadores? Pontuando a palavra de Deus assim, assim. Foi chamado para ser doutor ou para ser servo, ser membro do corpo de Cristo. Deixe de estar ensinando convicção sua, pastor, irmão, porque isto é pecado diante de Deus. Medite na palavra de Deus. São todos doutores. São todos operadores de milagre. A brincadeira, irmão. A igreja você vem na frente porque Jesus vai fazer isso. Eu vou orar, eu vou pôr a mão, gosta de mim, chega na outra, o outro pastor, vou fazer isso, deu certo, deu dinheiro lá. Irmãos, será que são todos operadores de milagre, irmãos? Operador de milagre é aquele que opera os milagres de Deus. Sabe quem é operador de milagre? Não sabe? Olha para um pouquinho a palavra de Deus. Veja quem era que fazia milagre. Aleluia. Quando o povo saiu do Egito, abriu o mar vermelho, foi milagre de Deus. Quem operou aquele milagre? Foi Moisés. Quando abriu-se o Rio Jordão, quem operou aquele milagre foi o Senhor. Mas quem era operador de milagre? Josué. Aleluia. Quando lançaram o morto dentro da cova, aonde estavam os ossos do profeta Eliseu, quem operou aquele milagre foi Deus, mas foi tocado no corpo de Eliseu para cumprir o dobro do pedido que ele pediu do Espírito que estava em Elias. Amados e queridos irmãos, a palavra de Deus é simples, é fiel,
Por que os irmãos fazem essas coisas? Para persuadir a igreja, isto é pecado. E Deus vai sentar com você, meu irmão pastor, pregador, mercenários, e vai quebrar. Ele está perguntando se é todos operadores, como você oferece cura, uma coisa impossível, e a pessoa morre. Por que você está mentindo? Você é operador de milagre? Tem todos os dons de curar? Não é todos que têm os dons de curar, meus amados irmãos. O grande apóstolo São Paulo, ele esteve junto ao Senhor. Ele está falando aquilo que ele viu no céu. Por isso que ele está dizendo. Ele sabe que vinha pessoas que não tinham temor de Deus, usando a sua própria autoridade. Todos falam diversas línguas. Pergunta, medita na sua palavra. Todos falam em diversas línguas. Interpreta-se todos. É pergunta do Senhor. Não é todos que falam em várias línguas. Não é todos que interpretam. Isso é dom de Deus. Aleluia. E Jesus está exortando porque ele está voltando para buscar a igreja. Você, pastor, Deus está tratando com você, pastor. Se converta enquanto é dia, porque a noite chega. E aonde você vai não tem mais jeito. Medite na palavra de Deus. E veja quantas vezes você falou em nome de Deus, sem Deus te ter mandado. E peça misericórdia e perdão ao Senhor e humilha-se diante da presença do Senhor, para que não sofra na eternidade. Portanto, procurai com zelos os melhores dons. Portanto, procurai com zelos os melhores dons. Mas todo mundo quer ser doutores, ensinadores, apóstolos, pastores. E se Deus te chamou, se Deus me chamou para interceder, para socorrer, eu não quero. É difícil interceder por esse mundo, pela nação, pela igreja, pelas almas. Mas pregar a palavra de Deus, revelar, falar com multidão, isto é, enche o ego. Mas eu quero vos dizer que no dia do Senhor Jesus Cristo, como estará o seu ego? Está lá na sepultura, chega a alma diante de Deus. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Versículo 31. Buscai o Senhor, buscai os melhores dons. Eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Meus queridos e amados irmãos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ore por esta nação neste ano. Ora pelas igrejas, ora pelos pastores, ora pelos jovens, pelas crianças, pelos adolescentes, pelas irmãs do ciclo de oração, pelos membros, pelos congregados, novos convertidos, pelos diáconos e cooperadores, pelos pastores, presbíteros e evangelistas, para que Deus tenha misericórdia em cada vida e que o mundo veja Cristo Jesus na igreja, na minha vida, na tua vida. Perdoa os teus pecados. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus alcance esta nação e salva as almas. Que o Espírito Santo enche os corações dos crentes na igreja. E que o Espírito Santo revele a glória dele
a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a igreja, para o jovem e para as crianças. Que Deus abençoe os pastores, perdoa as fraquezas de cada um. Usa de misericórdia, meu Pai, mas trata com cada um em cima do altar, para a glória do nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo estará voltando para buscar a igreja. Ele ama a igreja. Ele está dizendo para mim, Antônio, não seja sábio, não seja doutor. Aceita, busca os primeiros dons, os melhores dons. Eu ainda vos livrarei e revelarei coisas maiores. Oh, meus amados e queridos irmãos, aonde estiver o enfermo nesta noite, ouvir esta palavra e crer, em o nome do Senhor Jesus Cristo, será curado de qualquer tipo de enfermidade, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não é porque o pastor Antônio vai orar, não é porque o pastor Antônio está falando, é porque Jesus Cristo vai fazer a obra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo será glorificado. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a família, Deus abençoe essa nação, Deus abençoe o presidente dessa nação, abençoe os pastores das igrejas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.